Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vou contar um segredo. E hoje o assunto que nós vamos falar até parece um segredo de tão polêmico e pesado que é a depressão no seu estágio mais avançado. E eu quero dizer sobre o que não dizer para essas pessoas. Normalmente quem está do lado de quem está em estado depressivo avançado sofre também da mesma forma. E muitas vezes, na ânsia de querer ajudar, de querer puxar a pessoa daquele estágio em que ela se encontra, acaba, infelizmente, atrapalhando mais o processo. Como nós sabemos, a depressão ela é uma doença silenciosa que começa aos poucos, vai minando a vontade de viver da pessoa e a hora que você vê, já está num estágio bem avançado e de difícil retrocesso. E com isso as pessoas, os amigos, as pessoas mais próximas tentam ajudar dizendo coisas que acham que vão ser úteis, mas que infelizmente acaba muitas vezes colocando mais um tijolinho ali no processo depressivo que aquela pessoa se encontra. Então a primeira delas, o que não dizer? A primeira delas seria: você precisa sair dessa. Você precisa encontrar forças para sair dessa situação. Isso, gente, a pessoa depressiva ela já tem consciência. E é justamente isso que a angustia. Ela sabe que ela precisa sair daquele processo. Ela sabe que ela tem que encontrar forças, porém ela não encontra. Se para a pessoa que está em estado depressivo, até mesmo coisas básicas que hoje em dia a gente faz de forma automática, como por exemplo levantar da cama, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, se arrumar para ir trabalhar, isso para quem está em depressão é muito doloroso e muito difícil. São coisas básicas que a gente faz normalmente ligadas no automático, mas que para eles, para quem está nesse processo, é muito difícil, é muito doloroso. Você sabe que precisa sair, você sabe que precisa encontrar forças, mas não consegue achar essa força. A segunda coisa para não dizer para esta pessoa é: isso é falta de Deus. Eu acho que essa seria talvez a coisa mais cruel que você pode dizer. Muitas vezes a pessoa diz que você tem que procurar uma religião, que você tem que procurar Deus, que você tem que orar, que você tem que procurar uma igreja. Se fosse assim, gente, nas igrejas não teriam ninguém em estágio de depressão. Se fosse assim, padres, pastores e pessoas que pregam em nome de Deus nunca estariam neste estágio de depressão, não saberiam o que é depressão. Infelizmente, isso é um problema que acomete qualquer pessoa, em qualquer estágio da vida, em qualquer classe social, em qualquer condição. É uma doença e ela não escolhe pessoas, certo? Então, o fato de dizer que a pessoa tem que procurar Deus demonstra para ela o quanto ela é mais miserável ainda do que ela pensa, entendeu? E eu, como uma pessoa cristã, eu creio que Deus, nestes momentos, está carregando essas pessoas nos braços. Porque Deus que nos criou para uma vida de excelência, Deus que nos criou para o melhor, Deus que nos criou para todas as belezas, que fez o céu azul, que fez as estrelas, que fez o nascer e o pôr do sol, todos os dias, para a gente se deliciar, para a gente se alegrar. Imagina esse Deus, o quanto não deve estar triste em ver seu filho, sua filha num estágio
de tristeza profunda, que é o que a depressão faz. Então eu tenho convicção, eu creio que Deus, nestes momentos, carrega essas pessoas nos braços. Então jamais dizer que ela tem que procurar Deus. Pode ser que ela não tenha forças de ir até Deus, mas Deus está com elas. Isso eu não tenho dúvida. E a terceira coisa que não se deve dizer para uma pessoa em estágio depressivo é que ela tem que focar em outras coisas, que ela tem que buscar outras coisas, que ela tem que arrumar alguma coisa para fazer, algo de útil para fazer. E eu volto a dizer, a pessoa que está nesse estágio, ela não tem forças para fazer as coisas básicas, quanto mais para focar em outras coisas. Então, gente, eu sei que o assunto é muito triste, extremamente delicado. Eu falo isso tudo com muito respeito, porque só quem passou sabe o quanto é triste, o quanto é doloroso, e eu conheço muitas pessoas que estão nesta batalha hoje. E eu sei o quanto elas sofrem e o quanto elas lutam todos os dias para sair dessa situação. E, infelizmente, os dados estatísticos nos apontam que a pessoa em estágio de depressão profunda, ela, uma hora ou outra da vida, ela vai pensar, ela vai ter pensamentos suicidas. E hoje, infelizmente, novamente eu digo, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Pode ser que você não conheça alguém dentro da sua casa, da sua família, mas na casa do seu vizinho, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, você pode ter certeza que tem pessoas com pensamentos suicidas, sim. Para se ter uma ideia, nos últimos anos foi constatado que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. Ou seja, da hora que nós começamos essa conversa, várias pessoas já conseguiram tirar a própria vida. E para cada suicídio bem sucedido, vamos dizer assim, se é que podemos dizer isso, existem 25 tentativas de suicídio. E já foi se comprovado também que, embora haja casos em que pessoas o façam de forma premeditada, que conseguem premeditar o próprio suicídio e deixar cartas e deixar tudo arrumado, a grande maioria das vezes acontece por momentos de extremo desespero, em que a pessoa tem pensamentos suicidas e naquele momento, se ela não encontrar forças, não encontrar algo que faça com que ela saia daquele estágio, daquele momento, daquela situação, ela vai cometer, ou pelo menos tentar, o suicídio. Então, vamos pensar assim, bom, marido, então o que dizer, o que fazer, se as estatísticas mostram que as pessoas estão fazendo mais isso, estão tentando mais o suicídio, e não podemos dizer o que a gente acha que a gente deve dizer, porque isso não vai ajudar, o que dizer? Quando eu penso assim, que é muito difícil ter uma pessoa com pensamento suicida dentro da sua casa, ou que você conheça, um amigo ou um parente, é muito difícil. É muito difícil porque você não sabe lidar, mas é muito mais difícil estar no outro polo, sendo essa pessoa que está tentando. Então a gente tem que fazer alguma coisa e tem que falar sobre isso e tem que desmistificar a questão da tentativa de suicídio, do suicídio. Estamos entrando agora, em setembro, no mês do combate ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. E aí a mídia falou alguma coisa, existem algumas campanhas a nível mundial e a nível nacional, na Secretaria de Saúde e na Organização Mundial de Saúde, porém isso é um assunto que não se fala nas residências, até nas redes sociais, não se fala porque a imagem que se passa é que está todo mundo bem, feliz e lindo e maravilhoso e perfeito, todo mundo com uma vida perfeita. Mas na verdade não é isso que acontece. Muitas vezes aquela carinha bonitinha, aquele rostinho feliz que você está vendo lá no Instagram ou em qualquer outra rede social, à noite, quando está sozinho, tem sim pensamentos suicidas.
tá? Eu digo isso com um certo conhecimento de causa, porque eu faço parte de uma plataforma de escuta ativa, onde a gente pode ouvir pessoas, e isso acontece muito. A pessoa, naquele momento em que vem os pensamentos, no momento de desespero, ela tenta sim o suicídio. Quando ela consegue conversar com alguém e que naquela conversa mudar o foco, alguma coisa, mudar aquele pensamento, aí pode ser que aquele pensamento naquele momento passe e você consegue assim ter salvo uma vida. Eu me lembro que faz mais ou menos um ano, foi o ano passado, na cidade vizinha de onde eu moro, um professor, ele conseguiu tirar a própria vida. E antes ele deixou algumas cartas para a mãe, para as pessoas, e uma dessas cartas foi publicada no jornal. Eu lembro que o fato que me marcou foi quando ele dizia assim, olha, quando você perguntar para alguém se está tudo bem, pergunte 2 vezes. O que acontece? Nós também estamos ligados no automático. Então olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos marcar aquele café, vamos marcar de se ver, vamos sair. Se marcar um café, vá. Se a pessoa disser, passa aqui qualquer hora para a gente conversar, passe. Se a pessoa disser, está tudo bem, está mesmo. Porque quantas pessoas, às vezes, por falta de alguém para ouvi-lo só, para dizer, eu estou aqui, eu estou segurando a sua mão, sem pré-julgamentos, eu só estou aqui. Quantas pessoas, se tivessem encontrado no momento certo, na hora do desespero, alguém que dissesse isso, alguém que segurasse a sua mão, quantos suicídios poderiam ter sido evitados? Eu sei que o assunto é pesado, como eu já disse, é polêmico, é pesado. Quem sou eu para falar sobre isso? Não sou autoridade, não sou médica, não sou psicóloga. Mas se isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, por que não falar sobre isso? Por que não expor? E por que não ajudar as pessoas que estão passando por isso e as que estão convivendo com pessoas que estão passando por isso? Então é hora de desmistificar, é hora de falar sobre isso, é hora de falar de dores, e essa é uma dor, gente. Porque de todas as dores, eu acho que essa deve ser a pior, porque se você conseguir aquilo que você está tentando fazer, não tem volta, não tem uma segunda chance, não tem acordar amanhã novamente e começar de novo, não tem. Então, infelizmente, isso é muito, muito, muito mais comum do que a gente pensa. Então vamos falar sobre isso, vamos trocar ideias, vamos pesquisar, vamos às redes sociais pesquisar sobre isso, vamos, e se na hora não tiver o que falar, não souber o que dizer para aquela pessoa, só diga isso, eu estou aqui, eu estou aqui. Se coloque próximo, se mantenha próximo, sem querer no desespero falar palavras que às vezes, ao invés de ajudar, empurra a pessoa um pouquinho mais para baixo. Tá bom, gente? Eu sei que o assunto é triste, é doloroso, eu sei. Mas vamos falar sobre isso mais vezes. Fiquem com Deus. Até a próxima.